Você sabe qual foi o primeiro console da segunda geração? Você sabia qual foi o nome do primeiro console da Sega e em que ano que ele foi lançado? E outra, o criador da Intel teve um console nos anos 70. Isso e muito mais você verá no restante do vídeo. Fala galera, bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre consoles desconhecidos. Não tão desconhecidos assim, mas que foram muito pouco conhecidos tanto pela minha geração, que é de 87, quanto pela atual. Vou falar sobre a Coleco. Vou falar sobre o console chamado Coleco Telstar. Ele é da empresa Coleco. Essa empresa, ela fabricava nos anos 60 couro para as empresas de calçados. Sim, ela fabricava couro para calçados. Nos anos 70 ela decidiu entrar para o mercado de consoles, aí concorrendo com o Pong da Atari. A empresa Coleco, o nome dela é Connecticut Leather Company. Ela foi uma companhia fundada em 1932 por Morris Greenberg. E logo após, os anos 60, ali, quando ela fabricava couro para calçados, ela decidiu entrar para o mercado de piscinas de plástico. Sim, aquelas piscinas de plástico, aquela que você tem no seu quintal. Mentira, você tem no seu quintal. Você que tem mais ou menos a minha idade, aí, dos anos 80, dos anos 90, era muito comum as pessoas terem aquelas piscinas de plástico azul que ficava no quintal lá em dias de calor. E logo após isso, essa empreitada dela, ela decidiu entrar para o mercado de consoles com o seu Telstar. Teve alguns modelos aí diferentes. O console da Coleco mais conhecido foi o ColecoVision. Ele durou ali entre 1976 a 1978. Esse console, pasmem vocês, apenas tinha o quê? Um jogo, que era o Pong, aquele que existiu apenas Pong até o final dos anos 70 praticamente. Só que um diferencial que esse console tinha era o quê? Ele tinha 3 variações de Pong no próprio console e tinha vários modelos dele sendo vendidos. A Coleco fabricou mais de um console, o Coleco Telstar. Logo depois, o Coleco Gemini, ele era um clone do Atari 2600. Pasmem, empresa safada. Mas ela fracassou muito, diferente da Atari, e em 1982 ela decidiu lançar o ColecoVision, que fez um sucessozinho até bem considerável ali, já que existiu o Atari. E voltando a falar um pouquinho, né, sobre a própria empresa Coleco, ela aí tentou, nos anos 80, ela lançou um computador chamado Adam. Só que teve um pequeno problema, eles não tiveram a capacidade, não sei se é a capacidade, mas a capacidade de fazer um computador que durasse, que fosse bom, que não tivesse muitos problemas de fábrica. No caso, o Adam veio cheio de problemas de fábrica e a Coleco acabou não vendendo nada. Veio uma empresa muito famosa posteriormente aí e comprou a Coleco. Que empresa era essa? Hasbro. Sim, Hasbro, aquela dona do Transformers e várias outras coisinhas. Eu só lembro por causa do Transformers. Agora, falando de um outro console também... Agora, falando de outro console também muito diferente, eu não conhecia e eu até descobri para fazer esse vídeo. Eu estava pesquisando e descobri que teve esse console. Foi o primeiro console da segunda geração, lançado em 1976. O nome do console era Fairchild Channel F. Channel of F. Enfim, além de ter sido o primeiro console da segunda geração, ele foi o primeiro console a ter fitas. No caso, os jogos eram programáveis fora, eles eram feitos do cartucho e daí eram inseridos neles. Esse console, ele utilizava um chip chamado Fairchild F8. Esse chip era o mais avançado dos videogames da época, tanto os da primeira geração até 76, quanto os que saíram também entre 76 e 78. Esse console, ele tinha um chip mais avançado. Isso era por causa que ele usava chips da Texas Instruments. Esse console foi o primeiro a usar um microprocessador. Isso é muito interessante, porque na época não existiam os microprocessadores, era a placa e aqueles vários conduítes e etc, coisinhas ligadas à placa, né? Aquela placa verde, agora placa-mãe, blá blá blá, etc. Agora um nome que vocês talvez não conheçam, eu também não conhecia, mas foi um nome muito famoso. É Robert Noyce. Esse cara ele trabalhou no projeto da CPU e antes dele ter criado sua própria empresa. Então, o Fairchild fez muito sucesso em 1976 com o seu lançamento, porque ele tinha a tecnologia mais avançada que os demais, como eu havia falado. Então ele tinha jogos que eram graficamente, para a galera da época eles viam diferença, mas eram graficamente melhor do que os que existiam já, o Pong, e etc, joguinhos
desse tipo, e ele acabou inspirando concorrentes a melhorarem seus equipamentos, e um desses era a própria Atari. Em 1979, uma empresa chamada Zircon decidiu comprar os direitos de fabricar o Fairchild. Então, eles decidiram lançar o Fairchild F2. Teve jogos do tipo do Pong, levemente modificados, e de hockey, que eram pontinhos e algumas coisinhas, alguns bonequinhos feinhos que simulavam o esporte de hockey. Agora falando sobre o criador do Fairchild F, aquele é o Robert Noyce, falando sobre ele, ele trabalhou na Fairchild Semiconductor, certo? Esse cara, o Robert Noyce, ele é um nome muito famoso. Você pode associá-lo à Intel, essa que é a concorrente da AMD, que são esses dois. Então Robert Noyce decidiu, após ter saído da Fairchild por alguns probleminhas lá dentro, ele decidiu criar a IntelliSide com seu amigo Gordon Moore, em 1968. Agora vou falar também do outro console, também da segunda geração, a Arcadia 2001. Esse console ele tinha 8 bits e foi um console praticamente indie, vamos dizer assim. Foi produzido por uma empresa chamada Emerson Radio Corp. O console foi lançado em 1982 e foi considerado por algum tempo melhor do que o Atari. Porém, ele perdeu o lugar para o Atari 5200 e também do ColecoVision, que fez muito sucesso pelo seu preço baixo também, que, na época. Os jogos foram 50 jogos mais ou menos, ele é próprios dele e com 10 variações, que era muito parecido com o Intellivision e o Odyssey. Agora vou falar sobre um muito interessante, o nome Vectrex. Esse foi um console de 8 bits da segunda geração também, foi lançado em 1982 pela empresa General Consumer, que sua abreviação é CGE, sim, CGE, não a CCE, CGE. Foi adquirido pela Milton Bradley Company. O Vectrex usava um processador da Motorola, sim, em 1982. Era o único console que apresentava em sua tela gráficos vetoriais, que era possível conectar até 2 controladores, traduzindo 2 players. No lançamento dele em 1982, o preço dele era de $199. Sim, era um preço meio alto pro povo da época, eles devem ter achado meio caro, já na geração anterior teve até de $50, que era o primeiro console que eu falei, que era o Coleco Telstra. E esse console teve um probleminha de fábrica, ele emitia um ruído quando você ligava, um ruído, tipo um baixinho, que deve ser o ruído da eletricidade, imagino eu, porque não consigo pensar em outro tipo de ruído. E ele interferia nos gráficos da tela, mas esse problema foi consertado nos lançamentos posteriores ao de 1982. Diferente dos outros consoles, que você precisava ter a televisão para ligar, esse não, esse tinha sua própria tela e seu próprio... Ele era tipo o computadorzinho, vinha com sua tela e você já podia tirar da caixa, ligá-lo e jogar. Só que tinha um porém, as telas do console, no caso, vinha junto, que era o próprio console, elas eram monocromáticas, traduzindo, elas tinham só cores cromáticas, que seria cinza, sim, preto e branco, cinza, etc. Então vinham com uns filtrozinhos que você colava na tela e tinham cenáriozinhos coloridos para enfeitar um pouco. O povo da época deve ter adorado, mas o Vectrex teve um diferencial muito interessante. Ele lançou os 2 jogos que foram marcantes para a época e foi um marco até, que era Space Wars e Armor Attack. Eles tinham os gráficos bem diferentes dos que tinham na época. Então, esse console, ele tinha uma coisa muito bacana, que era o gerador do 3D. Ele foi, pelo que eu entendi nas minhas pesquisas, me corrija se eu estiver errado, ok? Ele era um console que podia gerar imagens em 3D, aquele efeito do óculos azul e vermelho lá, né? Eu nunca lembro o nome daquele negócio. Vamos lá, algum nome de jogos do Vectrex? Anime Action, não sei o que é isso. Art Master, Armor Attack, Bedlam, Berserk, não é Berserk pra mim. Blitz Action Football, Clean Sweep, Cosmic Chasm, Fortress of Narzod, Heads Up, Hyper Chase, Auto Race, Melody Master, Mindstorm, Polar Rescue, Pole Position, Rip-Off, Scramble, Solar Quest, Space Wars, Spike, Pinball, Star Castle, Star Trek, olha Star Trek, Starhawk e Web Wars. Então, tinha esses daí. De joguinhos com o modo 3D, usando óculos, vamos pra cola novamente. Crazy Coaster, Mindstorm 2, Lord of Robots, Narrow Escape e Pole Position.
que esse não foi lançado, esse último, ele foi só feito, mas foi lançado. Alguns jogos que não foram lançados, que foi o 3D Pole Position, Berserk 2, Berserk com Z, Cube Quest, Dark Tower, Engine Analyzer, Mail Plane, Melody Master 2, Pictures Duel e Tour de France. Turismo pela França, eu não consigo imaginar um gráfico daquele, né? Mas enfim, vamos passar para o próximo console. O próximo console é o último que eu falarei nesse vídeo. Esse console foi de grande importância para o mercado na época, em 1981, principalmente para a Sega, que foi quando ela começou a produzir seu primeiro console, que era o SG-1000. Ele foi bem ruinzinho, vamos dizer assim, comparando com os outros do mercado, e não fez muito sucesso, não vendeu quase nada. Então eles tiveram que fazer algum tempinho depois, um tempo muito breve, o Master System. Como eu não vou falar do Master System aqui, todo mundo já falou, vários canais falam sobre os consoles mais conhecidos, mas o Master System veio logo depois aí do SG-1000 fazendo sucesso. Depois do desastre, que foi teoricamente um desastre, do lançamento do SG-1000, ele fez apenas vamos dizer, ele só atingiu o público japonês e o público australiano. O resto do mundo não teve acesso a esse console nesse período de 1981. Mas um tempo depois, uma empresa americana decidiu lançar um arcade que tinha uma entrada tanto para os consoles da Coleco quanto para esse SG-1000, né, da Sega. O arcade era Personal Arcade. Ele era um clone do Dyna da Beat Corp. Em julho de 1984, a Sega lançou daí a segunda versão do SG-1000, que seria o SG-1002, não 1002, seria o 1002 em números romanos, assim, né? Ele veio levemente melhorado e também foi lançado um teclado para ele. O que esse teclado fazia? Transformava o 1002 no computador, no caso residencial, chamado SG-3000. Então eles usaram o mesmo aparelho para transformar em dois opcionais, no caso para poder atingir maior público, né? Porque geralmente o pessoal pensa, principalmente naquela época, né? O computador, né? Ele não é só um videogame, ele tem a outra funcionalidade, né? Blá, blá, blá. Era a mesma bosta, né? Enfim, ele era um console e também era o computador residencial, no caso de casa, né? E também nesse console foi criado para ele também, como se fosse um opcional, o Card Catcher, que o console podia ler jogos em cartões. Eu não sei que tipo de cartões que são, eu não consegui achar a informação, mas eu fico imaginando que seja algo parecido com as fitas. Só que esse Card Catcher, posteriormente ele saiu também para o Sega Mark III. Então foi muito interessante a Sega ter criado esse opcional no tempo do SG-1002, né? Já falando desse Mark III que eu acabei de mencionar, ele foi lançado em 1985, então substituindo os SG-1002 e o computador seria o SG-3000, né? Esse console foi criado para entrar no mercado e tentar fazer frente com o Famicom, que seria o Nintendinho que nós conhecemos aqui, esse gigantão aqui do lado. Esse console não tinha muita diferença do anterior, no caso do SG-1000 e o SG-1002. A única diferença é que eles tinham adicionado mais memória RAM nele, e não era muita também a diferença, mas já na época ajudava bastante. Então, em 1987, no Japão, a Sega pegou e transformou esse Mark III no Master System. Eles pegaram e remodelaram a parte exterior dele, mas usaram ainda muito das peças, das configurações internas. Eu vou falar as especificações desse console porque eu achei elas e eu achei bem interessante as configurações que eles tinham. Vou pegar a colinha aqui. O SG-1000 e o SG-1002. Eles eram assim. Processador NEC 780C, clone do Zilog Z80, 8-bit com clock de 3,58 MHz. A memória RAM era de 2 KB, espelhada ao longo de uma área de 16 KB. Memória RAM de vídeo é de 16 KB. Gráficos de 16 cores possíveis, resolução de 256 por 192, seria 40 por 24 em modo de texto. Áudio era de 3 canais com som mono pelo chip SN7648 mono, e a mídia eram os cartuchos. Já o Sega Mark III. Ele tinha um processador Zilog Z80 de 8-bit com clock de 3,58 MHz, como eu havia dito, era parecido com o anterior, né, com os SG-1000. Memória RAM de 8 KB, espelhada ao longo de uma área de 16 KB, também igual ao anterior. Memória RAM de vídeo de 16 KB, igual ao anterior. Gráficos de 64 cores possíveis, já bem melhor. 32 simultâneas. Resolução de 256 por 198, igual ao anterior. 40 por 24 em modo de texto.
O áudio era padrão, de 3 canais de som mono pelo chip SN76489, igual ao anterior, mais 9 canais de som mono pelo chip Yamaha YN2413. E a mídia eram os cartuchos, mesmos que os anteriores, e os Sega Cards que foram inventados lá com o Card Catcher, né? Que depois foi usado, né? Enfim. Não, foi inventado lá atrás. Foi inventado no SG 1002. Depois o Mark III usou, eu acho. Enfim. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí das poucas informações. Eu vou trazer mais vídeos desse tipo. Se vocês notaram, eu tava com uma roupa até parte do vídeo e tava com essa outra parte. Então é porque ficou frio e passou o dia, né? Então é um vídeo gravado em vários dias. Isso que importa. Isso que importa. O próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês provavelmente vai ser sobre anime. Então fique de olho, eu vou falar sobre alguns animes que eu estou assistindo. E espero que vocês tenham gostado. Deem joinha, se inscrevam no canal, ajudem aí. Esse é o primeiro vídeo desse novo canal meu. Se você ainda não conhece o canal ainda meu só de games já era em torno do games, tá aí no link na descrição do vídeo. Compartilhe com a galera, por favor. Se você quer que o canal cresça, se você quer colaborar com os youtubers, comunique às outras pessoas. Os links dos canais que você acha bacana, compartilha no Twitter, no Instagram. No Instagram, ninguém compartilha no Instagram, mas no Facebook, compartilhe, assim me ajuda a gente. Dê um like, que isso ajuda bastante. E não esqueça aí de fazer o seu comentário, que isso ajuda muito a desenvolver melhor a parte criativa dos próximos vídeos, né? Então eu espero aí que vocês tenham bastante vontade de ajudar aí os youtubers, incluindo eu, que tô começando aí, né? Essa nova ideia do canal, falar sobre várias coisas diferentes além de videogame, que eu gosto. Então eu espero vocês aí no próximo vídeo. E no próximo vídeo eu acredito que eu vou falar, tô aí pensando qual vai ser a ordem, qual vai ser o período de lançamento de vídeos. No início não tem uma data muito fixa, porque eu não sei se, eu ainda não tive retorno, esse é o primeiro vídeo. Então, de 15 em 15 dias a princípio, depois eu tenho vontade de fazer mais de um vídeo por semana, mas eu só vou fazer isso se eu tiver a colaboração de você aí que tá me assistindo e se inscrevendo e compartilhando e dando like ou dislike, e daí eu sei se você tá gostando do vídeo, se ele tá sendo bom ou se ele tá sendo ruim com o dislike. E até o comentário ajuda muito nesse fato, porque se você dá o dislike e não comentar, eu não sei o porquê que você deu o dislike. Pode ter sido sobre uma coisinha no vídeo, pode ter sido sobre a edição do vídeo. Eu tô aprendendo a editar, então, por isso que dá essa bosta. Tô aprendendo a editar, então vocês me ajudam comentando o porquê que você deu like, o porquê você deu dislike. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo e falou!